Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma vez, nós estamos aqui para trazer da parte de Deus uma palavra ao nosso coração. Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede. Iremos fazer aqui uma oração para que Ele nos ajude e nos abençoe a trazer uma palavra aos nossos corações. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te glorificamos e te agradecemos por essa oportunidade, ó Deus, que Tu nos concede nesta tarde de estarmos aqui. Senhor, eu te peço nesta hora que o Senhor continue abençoando todos aqueles, Senhor, que estão me ouvindo, todos aqueles que estão me seguindo, Senhor. Abençoe suas famílias, ajude, abre as portas, conceda a eles saúde, graça da Tua parte e sabedoria. Vai ensinando, Senhor, vai livrando de todo mal. Aleluia, ajudando, tirando das coisas que muitas vezes não te agradam. E continue, Senhor, com as Tuas mãos estendidas sobre cada família. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queremos trazer aqui, ligeiros tempos, uma palavra que se encontra em Gênesis, no capítulo 5, e 3 versículos. Gostaria de ler neste momento a todos que estão me ouvindo. Versículo 23, o 24 e o 25, que diz assim: E foram todos os dias de Enoque 375 anos, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Metusalém 187 anos, e gerou Lameque. Gostaria de trazer aos nossos corações esta palavra a respeito de andar com Deus. E andar com Deus, nós sabemos que existe algumas restrições para que possamos andar com Deus. E nós encontramos aqui, significa ter comunhão com Deus, como Enoque teve aqui. Veja que no versículo 24, andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Isso significa Deus o trasladou. Por quê? Porque ele andava com Deus. Andar com Deus também significa persistir na obra de Deus, Quando nós andamos com Deus, nós persistimos na obra de Deus, como Noé também andou. E você pode ver isso no capítulo 6 de Gênesis e no versículo 22. Assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Veja que ele persistiu naquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Então, andar com Deus significa ter comunhão, significa persistir naquilo que Deus nos ordena que viemos fazer. Aqui, Noé persistiu naquilo que Deus lhe ordenou fazer, que era a arca, mesmo quando o povo achava que ele era louco, que ele era doido e que Deus não ia mandar o dilúvio sobre a terra, mas ele ouviu a voz porque ele andava com Deus. Ele tinha comunhão também com Deus, e observamos que quem tem comunhão com Deus e quem anda com Deus faz tudo quanto Deus lhe manda que ele faça. E aqui Noé fez, como a gente lê. Também a gente pode analisar que andar com Deus é reconhecer os caminhos e pensamento de Deus. Veja que quando nós andamos com Deus, nós reconhecemos os caminhos e os pensamentos que Deus tem para cada um de nós. Veja que lá em Salmo, no Salmo 103, você vai ver que a Bíblia Sagrada diz, Salmo 103, verso 7, e fez notório os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Então Deus fez notório os seus caminhos a Moisés e aos filhos de Israel. Por quê? Porque Moisés também, ele tinha esta comunhão, ele também andava com Deus. E quando nós
observamos isso e analisamos entre Enoque, que andava, né, com Noé, que andava, e Moisés. E se você analisar lá em 1 Coríntios, você vai ver que o andar com Deus, ele nos traz um benefício muito grande nas nossas vidas, quando a gente lê lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, o versículo 58, que ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, primeiro, para andar precisa ser constante, precisa ser firme na presença do Senhor, sabendo que a obra do Senhor não é em vão. Há uma recompensa para aqueles que andam, que têm comunhão com Deus, que andam, que persistem e que conhecem os caminhos de Deus na sua vida. E com você não é diferente. Comigo também não é diferente. Se eu andar com Deus, se eu persistir na obra de Deus, isso é para qualquer pessoa, seja ele líder ou não. O compromisso é para aquele a quem Deus chamou para servir a Ele. Não importa cargo, o que importa é que ele foi chamado para ter uma vida de comunhão, uma vida de persistir na vontade de Deus, uma vida de saber o caminho que Deus tem para a sua vida, como nós analisamos que Deus mostrou, né, os caminhos, né, na vida de Moisés. Então nós observamos também ser corajoso, né? Também andar com Deus é ser corajoso, não é fugir da ordenança, do compromisso que Deus ordenou que se faça. Veja que quando o povo de Deus pecou, lá em Números, nós podemos analisar isso, em Números, no capítulo 25, você vai ver no capítulo 25 e no versículo 9 diante, nós observamos que o povo de Deus, né, tinha pecado contra Deus. Por quê? Porque estava servindo a outros deuses. Então Deus deu uma ordem para que todos os cabeças dos quais estava servindo a outro Deus fossem enforcados, né? E a Bíblia diz que um dos profetas, um dos homens, sacerdote, né? Que você vai ver aqui, que era Eleazar, filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão e foi após o varão israelita até a tenda e o transversou ambos os varão israelita e a mulher pela sua barriga. Então a praga cessou de sobre os seus filhos de Israel. Então a gente entende que era necessário que alguém, né, tomasse essa atitude, fosse, né, pegasse, né, e exterminasse aqueles a quem Deus mandou que exterminasse, que tirasse do meio do seu povo, porque estava trazendo consequência dolorosa, né, para o povo, para aqueles que estavam servindo a Deus. Deus não pode, né, ninguém pode servir a dois senhores, tem que servir a um. E aqui Deus estava dizendo, né, que o povo deveria tirar isso que não agrada. E muitas vezes a gente tem que tomar essa atitude, uma atitude às vezes drástica, uma atitude às vezes dolorosa, uma atitude que muitas vezes vai doer aos nossos corações, mas se for de Deus, se for da vontade de Deus, se é Deus que está mandando, se é Deus que está determinando, e se você tem a certeza de que Deus é na sua vida, você vai executá-la sem nenhum problema, porque Deus, Ele manda, Ele fala conosco quando andamos, quando persistimos na obra e quando, né, ouvimos a voz de Deus sobre as nossas vidas, como foi aqui. Então, conosco não vai ser diferente, não. Então, observe que precisamos tomar essa atitude, né? Não
não podemos ser como Eli, que deixou os seus filhos, né, que era naquela época, o qual era sacerdote, e ele, né, como os filhos dele serviam na congregação, ele como pai, como autoridade, era para ele não só ter instruído, mas ter tomado decisões drásticas para que o nome de Deus não viesse ser blasfemado no meio do povo. O nome do Deus Altíssimo a quem nós servimos não viesse ser escandalizado. E é por isso que devemos sim tomar decisões que muitas vezes em nossas vidas vai nos trazer consequência dolorosa, como eu falei. Mas se for de Deus, ele se responsabiliza. Se ele tivesse tomado a atitude certa, correta, Deus teria se responsabilizado na vida de Eli. Então o que eu quero dizer para você nesta tarde é que quem anda com Deus, ele tem uma vida de comunhão. Quem anda com Deus, ele persiste na obra. Quem anda com Deus, ele ouve a voz do Espírito Santo de Deus. Quem anda com Deus, ele é corajoso e valoroso. Ele não tem medo de fazer o que Deus está lhe determinando. Não é passar a mão, não é querer acobertar certas coisas que muitas vezes dentro das congregações vai nos trazer, aleluia, consequências que pode, aleluia, desagradar a Deus, aleluia. E nós precisamos, aleluia, nesta hora ter pulso firme, aleluia, não ser covarde, aleluia. Por isso que o Senhor disse, aleluia, diga aos covardes que volte, aleluia. Nós não somos covardes, aleluia. Nós não somos daquele que retrocede, nós não somos daquele que olha para trás, nós somos daqueles que avançamos. Aleluia, glória, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o Cordeiro de Deus, aleluia. Se você quer viver uma vida, aleluia, de comunhão com Deus, então faça, aleluia, o que Ele tem determinado na sua vida, aleluia. Pague o preço, aleluia, glória, louvado seja o nome do Senhor. Se você tem essa convicção, se você tem essa certeza, Deus, Ele vai, aleluia, louvado seja o nome do Senhor nesta tarde, aleluia, Ele vai, aleluia, estar com você, aleluia. Lembra-se de Paulo naquele navio, naquela viagem, lembra? Quando todos estavam preocupados, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, jogando as cargas, tudo para que o navio não viesse naufragar, mas Paulo disse, varões, porque estão preocupados, né? O anjo do Senhor me apareceu. Ele falou comigo, ele disse que ninguém vai se perder a não ser o barco. Irmão, quem tem Deus na vida, quem anda com Deus, aleluia, ele não se preocupa quando vem a tempestade, aleluia. Por quê? Porque Deus lhe avisa, Deus está com ele, meu amado, aleluia. Então, aleluia, faça o que Deus tem lhe determinado nesta tarde. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde. Gostaria de agradecer a todos vocês que têm me acompanhado. Continue me acompanhando. E aqueles que não se inscreveram, vá lá, se inscreva para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?